Então, a história do mural foi o seguinte, a gente ficou batendo um papo sobre o que vai ser esse painel, vai ser uma frase, vão ser frases, vão ser palavras. Eu gosto muito de trabalhar com alfabetos, então acho que a gente pode trazer essa história do alfabeto. Assim, o próprio alfabeto ele já tem um contexto muito amplo, né? Porque aqui a gente está falando de cursos de publicidade, de design, de game, de um monte de coisa, né? E eu pensei em trabalhar com a história do alfabeto, mas dentro de um ambiente quase que neural, de rede, um ambiente todo interligado, um ambiente muito mais espacial do que aí você inclui um monte de coisa. Você está falando de texto, você está falando de redes, você está falando de tecnologia, você está trazendo um monte de conceito ali dentro. O painel não precisa ser uma legenda do que é ensinado aqui, sabe? Ele pode ter um caráter muito mais abstrato, ele pode ser uma ilustração e através dessa ilustração ela ser até muito mais inspiradora sobre o que você aprende aqui dentro, né? Então, e aí depois a gente fez uma brincadeira também com 10001 código binário, que é assim, até para trazer um pouco dessa referência do universo digital, né? É um painel preto e branco, assim, meu trabalho na maioria das vezes, quase que exclusivamente preto e branco. Existe uma razão para isso, assim, eu gosto de reduzir as minhas possibilidades para daí tentar extrair o máximo de composição, de criatividade, de resultado. E até porque eu acho assim, deixa as cores, deixa todo o resto da informação aqui para dentro da escola, sabe? Deixa para o que está sendo criado aqui. Ali eu acho que é mais assim, é quase que uma inspiração ou quase que um devaneio sobre todo o resto que está sendo produzido aqui dentro, sabe? Então, em 97, junto com o meu sócio, que é o Elesbão, a gente tinha um escritório chamado Elesbão e era o Dean Design. Como a gente era um estúdio que estava começando, a gente não tinha uma carta de cliente, não tinha nada disso. E a gente precisava começar a mostrar o que a gente fazia. E a gente sempre teve em mente que mais importante do que você mostrar o que você já fez é você mostrar a capacidade que você tem de fazer as coisas. Principalmente quando você não tem um portfólio. Então a gente falou, cara, a gente precisa mostrar para as pessoas qual é a nossa onda, qual é a nossa linha de design, o que a gente gosta, o que a gente curte, qual é a nossa linguagem. A gente precisa estudar nossa linguagem. Isso é uma coisa que eu acredito, assim, o designer ele tem que estudar o tempo todo. Você não sai da faculdade formado designer, você passa a sua vida estudando e um dia, quem sabe, você se encontra e se considera um designer formado. E a gente começou a fazer um zine chamado Design de Bolso, que era um zine tipográfico, então a gente começou a distribuir aquilo para as pessoas. Enfim, desde então, por conta desse zine, eu comecei com uma experimentação tipográfica muito forte. E eu descobri que a tipografia era uma paixão na minha vida a partir daí. E eu acho que a tipografia é a essência do design. No design você tem que comunicar, né? Ou a intenção geralmente é comunicar. E se você tem que comunicar, em algum momento você vai ter que escrever, né? Então eu comecei a gostar dessa história, comecei a me aprofundar. Em 2000, eu e o Elesbão, nós lançamos um catálogo de fontes com 20 fontes. A gente montou uma foundry chamada Tipopótamo, que foi parte de um primeiro movimento de fontes digitais no Brasil, que era o Tony Di Marco, o Billy Bacon, o Cláudio Rocha, Marcelo Rosauro e tem mais umas pessoas agora que eu não vou lembrar o nome. Era um primeiro movimento assim, de fontes digitais. E era tudo feito de uma forma muito empírica, muito pouco cartesiana, era uma grande experimentação. A gente não sabia direito o que fazer com aquilo, mas a gente queria criar famílias tipográficas. Então, foi um segundo momento. O primeiro foi o zine, o segundo passo foi a criação da Tipopótamo. E passado um tempo, em 2003, eu e o Zé, nós nos unimos a mais 2 sócios e a gente montou a Visorama. Quando começou a Visorama, o foco da minha produção começou a ficar muito em cima de vídeo. E a parte de tipografia foi começando a ficar um pouquinho de lado. Em 2005, mais ou menos, 2005 ou 2006, eu senti que havia necessidade de retomar esse trabalho tipográfico que ele estava ficando esquecido. Só que como eu não tinha uma demanda, não tinha uma demanda para aquilo por parte dos clientes, eu falei, bom, preciso voltar a trabalhar com experimentação. E foi numa viagem de férias que eu tirei, no tempo livre que eu tinha, eu levei meu caderno e comecei a rabiscar. E eu falei, olha, isso aqui eu acho que tem um caminho por aqui.
e experimentava muita técnica, muitas formas diferentes de você trabalhar a fonte, fazia recorte, fazia stencil, fazia silk, tipo, tudo que dizia respeito à produção tipográfica ali naquele momento estava me interessando muito. Desde então desde 2006, mais ou menos, até hoje, eu continuo com esse trabalho de pesquisa e experimentação tipográfica. De novo, porque eu acredito que o designer ele tem que estar sempre experimentando, tem que estar sempre estudando. No meu caso, eu estudei tipografia, eu estudo ainda tipografia, estudei um pouco de caligrafia, porque eu queria entender mais ou menos para que servem essas ferramentas. Então, assim, uma caneta de ponta chata, uma flat pen, ela serve para um determinado tipo de letra. Uma brush pen, ela faz outra coisa. Eu não me dei bem com caligrafia, assim, aprecio muito o trabalho dos calígrafos. Gosto muito do Jackson, do Cláudio Gil e da Andrea Branco, mas eu gosto de todos eles, enfim. Aqui no Brasil, eu gosto de todos eles. Mas, assim, caligrafia definitivamente não era minha. Exigia uma disciplina que eu não tenho, assim. Type design, eu fiz uma experiência com type design, não curti. E eu acho que, no fundo, desde os tempos do design de bolso, que sempre me apeteceu foi a composição tipográfica. Então, foi o caminho que eu me encontrei. Eu falei, cara, tá aqui, eu acho que aqui eu me entendo, aqui eu me dou bem. Então, assim, você pergunta, o que você recomenda para as pessoas? Eu acho assim, cara, testa tudo, experimenta tudo, vê o que você gosta mais. Eu acho que você entende o que você gosta a partir do momento que você experimenta, entendeu? Eu comecei fazendo ilustração tipográfica, quando eu fazia o design de bolso, porque cada página era uma composição tipográfica maluca. Depois eu fui para o type design, voltei para a caligrafia para no final entender assim, não, é a ilustração tipográfica que é meu barato. Eu acho que é você testar, experimentar e uma vez que você descobre mais ou menos aquilo que você curte, é cair dentro. Assim, é produzir. Em algum momento aquilo ali vai dar certo e você vai entender assim, opa, isso aqui parece ser bom, sabe? E aí você começa a achar um caminho que pode ser interessante para você.